Fala galera, tudo legal aí? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre momento de inércia. Então, diz respeito à tendência que os corpos têm a entrar em rotação. Para isso eu vou fazer um passeio rápido sobre MCU, movimento circular uniforme, as leis de Newton, a definição de energia cinética, a energia cinética rotacional e por fim, momento de inércia. Então, vamos ver como é que funciona isso. Bom, nós temos aqui uma situação de um móvel azul aqui, com uma certa velocidade angular. A gente definiu velocidade angular no MCU como sendo uma grandeza constante. Então, o tempo que ele demora para dar uma volta é igual ao tempo que ele vai demorar para dar as n voltas que virão depois. Então, imagine que ele esteja em dois pontos indicados aí, no ponto 0 e no ponto 1, e ele tenha então varrido um ângulo delta-θ em relação ao quanto ele andou de deslocamento angular nessa trajetória circular de raio R. Então, quais são as características do MCU? A primeira repare, as velocidades tangenciais do móvel, também conhecida como velocidade linear, elas estão sempre mudando de direção e sentido. Elas têm a direção sempre tangencial ao ponto onde estão e o sentido da trajetória, seja anti-horário ou seja sentido horário. Então, uma das características importantes é o módulo dessa velocidade linear nunca muda. Então, o tamanho desse vetor nunca vai ser alterado. Então, a primeira característica do MCU é justamente essa. Então, os módulos do V0 vai ser sempre constante, ou seja, vai ser igual ao módulo do V1, que é justamente a velocidade linear. Se ele tivesse em linha reta, ele teria essa velocidade sempre constante. Bem, a outra característica desse movimento é aquela que diz que a velocidade angular ômega é sempre constante. Então, está aqui as duas características principais do movimento circular. E com isso, então, eu vou escrever aqui a equação que relaciona todas as grandezas possíveis que permeiam esse tipo de movimento. Então, a gente define a velocidade angular como sendo a variação do deslocamento, o deslocamento angular deste móvel em relação ao tempo que ele fez isso. Então, imagina que aqui no ponto inicial ele tinha um T0 e aqui ele demorou um T1. Então, essa variação é justamente o T1 menos o T0 para varrer esse ângulo. E essa relação é a velocidade angular dele em radianos por segundo. Bem, uma outra maneira de escrever isso é simplesmente a gente dividir 2π rad, que é uma volta inteira, corresponde a 360 graus, se nós conhecermos o período do movimento, que é justamente o tempo que ele demora para completar um ciclo, ou seja, uma volta. Como período e frequência são inversos um dos outros, nós podemos trocar essa letra T maiúscula, ou seja, o período pela frequência. Então, ela vai subir, a frequência é o inverso do período, então a gente vai ter também essa definição aqui, ó, 2πf, se a gente conhecer a frequência. Então, a frequência é o inverso do período, ou seja, enquanto que o período diz sobre o tempo que um corpo demora para completar um ciclo, a frequência diz quantos ciclos ele está dando por segundo. Então, repare que são grandezas uma inversa da outra. E uma outra relação que nós temos aqui é a relação entre a velocidade linear dele e a angular, que a partir das definições de ângulo em radianos, a gente consegue então saber que a relação é simplesmente essa, a velocidade linear, cujo módulo é sempre constante, dividido pelo raio da trajetória. Então, essas são as várias maneiras da gente calcular a velocidade angular, e ela vai ser sempre constante para um móvel, ou caso ele esteja justamente no MCU. Então, com isso, a gente consegue responder quaisquer problemas que envolvam o MCU, conhecendo então essas relações. Bom, uma outra observação que eu preciso fazer é justamente sobre as leis de Newton. Então, como a gente vai falar de momento de inércia, então vamos relembrar o que é inércia. Então, nós temos aí as três leis de Newton, das quais a primeira é justamente
aquela que fala sobre os princípios da inércia, ou seja, o que é inércia? É também conhecida como lei da inércia. A inércia, a gente sabe que temos aqui duas situações. A inércia de repouso e a de movimento. Ela diz que os corpos têm a tendência em permanecer naquela situação que ele está, seja no repouso, ou seja, se um corpo está com velocidade igual a zero, parado, ele tem a tendência em assim permanecer, a não ser que uma força resultante não nula seja aplicada nele e ele, portanto, altere a sua velocidade, ou seja, ele ganha uma certa aceleração. Isso acontece também para o caso das velocidades constantes. Quando um móvel está no MU, no movimento uniforme, ele tem a tendência em assim permanecer, a não ser que uma força externa aplique sobre ele tal grandeza a ponto de fazer com que ele ou aumente a sua velocidade, ou ele diminua a sua velocidade, ou mesmo ele faça uma curva. Então, isso diz o princípio da inércia, que é uma quantidade que dá para se medir da dificuldade que você tem em tirar um corpo do repouso ou do movimento uniforme. E a segunda lei de Newton vai dizer justamente isso. Quais são as condições para que um corpo saia da inércia? Então, o Newton percebeu que é necessário você aplicar uma força resultante num sistema, ou seja, que o corpo tenha uma força resultante, para que ele tenha uma aceleração. E nisso, então, ele definiu que a força resultante sobre um sistema é o produto entre a massa e a aceleração desse corpo que pertence a esse sistema. Repare que a massa é justamente uma medida da inércia do corpo, porque quanto maior a massa de um corpo, mais difícil você tirá-lo da inércia. Então, a massa é uma medida da inércia. E a terceira lei, só para completar, é a lei da ação e reação. Ela diz que para toda força aplicada em corpos, esses corpos eles vão reagir com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Então tá aí. A inércia, então, é importante, é um termo importante, que diz justamente sobre a dificuldade que nós temos de fazer com que um corpo sofra acelerações. Bom, muito bem. Vamos relembrar agora as questões de energia cinética. Essa é uma grandeza escalar e ela pode ser definida como está indicada na figura. E repara, nós temos um móvel com massa m e uma certa velocidade v nesse instante. Então, com isso, a gente consegue calcular a energia cinética desse móvel justamente multiplicando meio pelo produto entre mv². Essa é a definição de energia cinética. Lembrando que essa grandeza, se estiverem todas as grandezas envolvidas, a massa e a velocidade no sistema internacional, a unidade então de energia será em joules, que é o resultado entre Newton vezes metro. Então, se você fizer análise dimensional, você vai reparar justamente isso. Agora, até aqui tudo bem. Então, não temos novidade porque não apareceu ainda nada sobre rotação. Agora, repare, se um corpo ele tem velocidade não nula, significa obrigatoriamente que ele tem energia cinética. É justamente a definição de energia cinética. Inclusive, o termo cinético tem a ver com movimento. Então, repare nessa equação que se um corpo estiver com velocidade nula, ou seja, parado, esse produto vai ser nulo, ele não vai ter energia cinética nenhuma. Por outro lado, ele precisa ter massa, mas aí é tranquilo porque todos os corpos têm massa. Existem corpos que têm massas praticamente desprezíveis em relação ao sistema onde estão, por exemplo, a massa do elétron. Mas mesmo assim, se ele tem uma certa velocidade, seja de rotação ou não, significa que ele tem uma energia cinética associada. Então é isso que a gente vai ver. Como é que a gente faz a transição entre a energia cinética numa situação de um móvel, por exemplo, em trajetória retilínea, para aquele que está em rotação? Então é o que a gente vai ver na sequência. Como é que a gente calcula a energia cinética, por exemplo, dessa esfera que está em rotação em torno desse eixo fixo que está desenhado aí? Bom, repare que se
nós temos essa esfera e ela está rotacionando, significa que ela está em movimento, então obrigatoriamente tem que haver uma energia cinética associada a esse movimento. E ela é justamente a energia cinética rotacional, que a gente vai definir como EC índice R, só para diferenciar da energia cinética para casos onde móveis estejam no movimento retilíneo. Então, vamos ver como é que funciona. Se a gente emprestar essa definição, que é a definição de energia cinética para o caso aqui da nossa esfera, então vamos pensar o seguinte: se nós tivermos pequenos elementos infinitesimais dessa esfera, ou seja, as menores quantidades de massa ao longo de toda essa esfera, se a gente somar a energia cinética de todos esses pequenos elementos, que eu vou chamar de dm, são elementos infinitesimais, significa então que a gente consegue descobrir qual é a energia cinética total desse material. Bom, então vamos colocar essa quantidade dessa maneira. A energia cinética total de um sistema vai ser justamente a somatória da primeira partícula, ou seja, I igual a 1, até a partícula I, a iésima partícula, que compõe essa esfera toda. E vai ser justamente a metade do produto entre todas as iésimas massas vezes as suas velocidades ao quadrado. Então, se a gente somar a energia cinética desse elemento e de todos os vizinhos desse elemento para constituir essa esfera inteira, significa que a gente tem a energia cinética total desse material. Só que nesse caso ele está rotacionando, então a gente tem que fazer uma adaptação para o caso do movimento circular, ou seja, a gente não precisa falar de velocidades lineares, que são aquelas grandezas que estão associadas à velocidade escalar de rotação, mas sim em relação ao ângulo que ela perfaz em rotações. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de chegar com a velocidade angular aí. E a gente sabe que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear em relação ao raio dessa trajetória circular. Então, com isso a gente consegue estabelecer tranquilamente a relação entre esses dois tipos de energia, a cinética e a cinética rotacional. Antes, a gente vai dar uma melhorada aqui, porque nós temos um meio ali que pode sair para fora dessa somatória, e a gente vai então ter aqui que a energia cinética pode ser calculada como a somatória da primeira partícula até I a iésima em relação ao produto das massas de cada uma delas pela velocidade ao quadrado de cada uma delas. Muito bem. Como é que a gente faz a adaptação, nesse caso, para a energia cinética rotacional? Bem, eu vou colocar aqui a expressão. A energia cinética é meio vezes mv². Se nós dermos um jeito de substituir essa velocidade linear, que é justamente a velocidade, se tem uma partícula aqui, a velocidade v, em que ela está fazendo essa rotação, pela velocidade angular, porque ele tem uma velocidade angular, que vai dizer quantas voltas ele está dando aqui por segundo, por exemplo. Repare só, então a gente substitui esse v justamente por essa relação. Ó. Nós temos aqui dessa igualdade, ou seja, ômega, se é igual a v sobre r, significa que v, a gente isolar essa quantidade aí, v vai ser justamente igual, vai ser justamente igual a ômega vezes r. Então a gente vai pegar esse resultado aqui e colocar lá. A gente vai trocar esse v justamente pelo produto entre ômega vezes r. E a gente vai ter esse resultado, repare, meio a massa vezes
o ωr, que é a velocidade linear, só que está todo mundo ao quadrado. Então, a gente continua aqui. M vezes a massa, vezes o ômega ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Bom, ok. A gente tem aqui, então, a expressão que relaciona a energia cinética rotacional de um corpo quando ele está numa trajetória com um raio conhecido, a sua massa estabelecida e também a sua velocidade angular. Porém, se a gente der uma rearranjada aqui, eu vou escrever dessa maneira, ó, a energia cinética então de rotação, já com essas adaptações feitas, ela vai ser meio da massa vezes, eu vou colocar aqui ó, o r ao quadrado antes e vou deixar por fim o ômega ao quadrado. Por que isso? Porque aqui apareceu uma nova grandeza. O produto entre a massa de um corpo com o raio de uma trajetória ao quadrado onde ele está fazendo um movimento circular é justamente, meus queridos, o que a gente chama de momento de inércia. Então, a gente usa a energia cinética para definir essa nova grandeza. Então, essa grandeza aqui, ela vai ser justamente o que nós chamamos de momento de inércia. Tá? Isso aqui a gente vai chamar de I, que nada mais é do que o momento de inércia. Quanto maior esse valor, mais difícil é você colocar esse corpo em rotação. Mais difícil também vai ser de parar esse corpo caso ele já esteja em rotação. Ah, interessante, né? Então, a definição de momento de inércia, eu vou colocar então aqui em azul para vocês, ela vai ser justamente o produto entre a massa de um corpo e o raio da trajetória desse corpo ao quadrado. Então, essa é a definição de momento de inércia. Muito bem. E qual que vai ser a unidade disso aqui? A unidade vai ser simplesmente o produto entre as unidades das grandezas que estão envolvidas. Repara, no sistema internacional, massa tem que estar em quilogramas, distâncias tem que estar em metros. Então, nós teremos aqui a unidade de quilograma vezes metro quadrado para falar sobre momento de inércia no sistema internacional de medidas e unidades. Agora, imagina que nós tenhamos aqui um sistema com várias partículas que estão dentro de uma haste verde e elas estão rotacionando em torno do eixo Y. Então ela está entrando e saindo da tela. Tá? Então ela tem esse movimento angular, ele é constante e a gente precisa determinar qual é o momento de inércia desse sistema de partículas puntiformes. O que são partículas puntiformes? São aquelas que a geometria não é levada em consideração e as suas massas também, e distribuição de massas, elas são unitárias, é única. Então a gente não precisa se preocupar com questões geométricas. Tá? Imagine que essa haste ela tenha uma massa desprezível em relação a essas massas M1 e M2, dessas partículas que estão amarradas nessa haste, e nós temos então o objetivo de calcular o momento de inércia total desse sistema. Ou seja, a gente vai ter que fazer o seguinte, da mesma maneira que na energia cinética a gente soma todos os elementos de uma esfera, por exemplo, para achar a energia cinética total, aqui a gente vai ter o mesmo raciocínio. A gente vai calcular o momento de inércia das massas individualmente e somá-las. Então, do sistema inteiro, vai ser justamente a soma do momento de inércia da massa 1 mais da massa 2. Então, para isso, a gente tem que conhecer os raios, ou seja, as distâncias que essas partículas estão desde o eixo de rotação. Então, eu vou indicar aqui, ó, a gente tem essa distância para a partícula 2
e essa distância para a partícula 1. Então, se nós conhecermos esse R1 e esse R2, bem como, ao contrário, né? O R2 da massa M2, o R1 da massa M1. E as massas forem conhecidas também, então a gente calcula individualmente os momentos de inércia e soma os dois. Veja, o momento de inércia da massa M1 vai ser simplesmente a massa dele vezes o R1 ao quadrado. Simples assim. E o momento de inércia do M2 vai ser a massa dele vezes a distância que ele está desde a sua posição até o eixo onde ele está. Com isso, a gente tem que o momento de inércia total do sistema vai ser justamente o I1 e o I2 somados. Agora, quando a gente tem um sistema com N partículas, ou com I partículas, a gente simplesmente generaliza esse resultado e diz então que o momento de inércia total de um sistema é a somatória dos momentos individuais dessas I partículas que estão aí. Ou seja, de uma I da primeira partícula até uma enésima partícula I qualquer. Tá? Então está aí a definição de momento de inércia para sistemas de partículas pontiformes. Então, isso é muito interessante. Com isso a gente consegue fazer vários problemas em relação à nossa investigação sobre o que é mais difícil rotacionar. Então, um exemplo bastante interessante, vocês podem pensar, que é o seguinte. Imagina que nós tenhamos aqui uma haste, só que agora o eixo vai passar pelo centro dela e ela vai rotacionar ao redor dessa haste. Opa, aqui assim, ó. Ela vai também sair e entrar. Imagine o seguinte, que a gente tem uma massa aqui nessa extremidade, uma massa aqui nessa extremidade. Então, ora, essa massa aqui, M, ela está entrando no plano da tela, enquanto que essa outra massa aqui, ó, ela está saindo. Então, está entrando e saindo do plano da lousa. Se a gente pegar... Então a gente consegue calcular o momento de inércia total desse sistema. A gente soma, a gente calcula da parte direita e da parte esquerda e soma. Imagine que a gente vai pegar essa massa M, ela mesma, e a gente vai dividir ela, a gente vai colocar naquela mesma haste, essa haste aqui, só que a gente vai desmembrá-las. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar essa massinha e vou pegar metade dela aqui, ó. Eu vou pegar essa massa sobre 2 e colocar aqui. E essa aqui colocar na metade do percurso. E do outro lado também. A gente vai pegar aquela massinha e fazer isso aqui. M sobre 2. Então imagina que a distância aqui seja R. Então aqui nós vamos ter a distância R sobre 2 e R sobre 2. Dada a simetria do problema, obedecendo os dois lados. A minha pergunta é, repare que a soma total das massas é igual, porque a gente só quebrou na metade e distribuiu nessa haste. A minha pergunta é, se a rotação também for nesse sentido, para o caso agora da direita, qual sistema vai ter mais momento de inércia? Qual dos dois vai ter um momento de inércia maior? O sistema 1 ou o sistema 2? Então, essa é a minha pergunta. Se nós formos comparar o momento de inércia do 1 com o do sistema 2, qual vai ser o sinal que a gente vai colocar aqui? Será que vai ser igual, maior ou menor? Então, verifique isso aí e deixe aí nos seus comentários a resolução que você chegou para isso. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse problema e o resultado é um tanto quanto surpreendente. Então tá aí a definição de momento de inércia, lembrando que a unidade sempre vai ser em quilogramas
vezes metro quadrado, porque é justamente a dimensão da massa vezes a dimensão de uma distância ao quadrado. Respeitando, então, a definição de momento de inércia. Claro, se nós estivermos falando do Sistema Internacional de Medidas. Beleza. Agora, nem sempre a situação que a gente tem na prática é aquela de coisas pontuais rodando. Repare que as aplicações nas engenharias, por exemplo, de momento de inércia são inúmeras, porque tudo gera rotações. Por exemplo, para gerar energia elétrica, a gente demanda de rotação, seja qual for a usina, né, o tipo da usina que está gerando eletricidade. Se for hidrelétrica, se for eólica, não importa. Todas elas vão precisar girar alguma coisa para que fenômenos de indução eletromagnética ocorram para gerar tensões induzidas. Então, turbinas precisam de rotação, motores precisam de rotação. Então, esses elementos eles não são pontuais, eles são todos distribuições contínuas, são corpos, são passos, são coisas geométricas grandes. Então, como é que a gente faz agora para calcular o momento para corpos contínuos? Então, a gente vai ter que entender a geometria desses corpos. E quando a gente faz isso, e a gente precisa, então, em função da sua distribuição de massa ao longo desse corpo, a gente usa aí a integral, justamente para a gente entender a dimensão desse material, seja uma barra, ou seja em 1D, seja um disco em 2D, ou seja uma esfera, um paralelepípedo em 3D, por exemplo. Então a gente tem que entender a distribuição de massa desses corpos para que a gente some todos esses pequenos pedacinhos, constituindo aquele corpo que você considera para resolver um problema de momento de inércia. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui de uma barra homogênea. Uma barra homogênea com comprimento L, e esse comprimento L muito maior do que a espessura. Então a gente vai estar falando de 1D. Antes eu vou colocar a definição aqui. Para calcular momento de inércia nesses casos, onde a gente tem que entender a geometria, a gente vai usar a ferramenta espetacular aqui do cálculo integral, cálculo diferencial integral, que é justamente a integral. Então a gente vai integrar as distâncias ao quadrado em relação a todos aqueles elementos pequenininhos de massa. Então trocando em miúdos, né? Vamos voltar aqui na nossa esfera. Todos esses elementos dm que aqui estão, eles estão a uma distância x do seu eixo e eles têm um dmzinho, uma massazinha. Se a gente somar todas essas massazinhas pequenininhas em relação a todas as localizações que esses pontos estão em relação ao eixo, a gente fez a integral. A gente, realmente fizemos esse procedimento de integrar, porque integrar é somar de acordo com uma geometria, não é isso? Então nós temos aí essa definição. E repare que isso não vem do nada, né? Porque se o momento de inércia ele é a somatória, né, de todas as distâncias d, né, do produto entre todas as massas i em relação às distâncias r e i ao quadrado, então se a gente for fazer dessa maneira da somatória de i1 até i, a gente vai somando uma por uma. Isso aqui, se a gente tiver infinitos elementos, isso aqui vai ficar uma conta infinita. A integral ela vem para aprimorar isso e falar assim, faça isso de uma maneira praticamente automática e de uma vez só. Só escolha os limites. Quem é o primeiro e quem é o último elemento que você quer somar. Isso é uma integral. A integral é justamente um desdobramento do somatório. Inclusive, essa notação ela vem dessa. A tua transformação. Né? Lembrando que todos esses detalhes eles foram pensados por Isaac Newton. Não é à toa que ele tenha desenvolvido essa ferramenta para falar sobre problemas que a física, de uma maneira geral, precisa nesse tipo de compreensão, onde cálculos que levariam milênios para serem feitos, você faz numa linha. Vamos ver como é que funciona isso, então. A gente precisa entender qual é, agora, o momento de inércia dessa barra. Por quê? Ela já não é mais desprezível. Eu quero só a barra agora. Eu quero calcular qual é a dificuldade que ela tem.
rotacionar. Vamos supor que fosse a pá de um ventilador, por exemplo, ou o dentro de uma engrenagem, não importa o que seja isso. A gente precisa então levar em consideração a sua geometria. Como a gente está dizendo que a altura dela é muito pequena em relação ao seu comprimento L, então a gente está falando de uma distribuição linear de massa. E para isso a gente tem que falar sobre densidades de massa. A gente tem 3 tipos de distribuições de densidade. A gente tem aquela linear ao longo de uma dimensão só, que nós chamamos de lambda. Repara, eu vou colocar do lado aqui, ó. Então a densidade linear, densidade é sempre a massa sobre alguma dimensão. Se é linear, significa que vai ser a massa sobre um comprimento L. Essa é a linear. Tá? A superficial, ela vai ser a massa dividido por uma área. Porque a gente está falando de superfície, um disco, por exemplo, fino, rotacionando. E, por fim, a gente tem a densidade, distribuição de densidade aqui, ó, a volumétrica, que é a área em um volume V. Então, quando a gente vai calcular a densidade de uma bola, de uma esfera grande, homogênea, por exemplo, a gente calcula a massa dela sobre o volume, assim como dos líquidos, né? A gente está acostumado a falar sobre densidades volumétricas porque os líquidos eles são mensurados em termos de volume. Aqui a gente vai usar qual? A gente vai usar justamente a distribuição linear. Opa, por quê? Justamente porque a dimensão mais importante dessa barra é o comprimento L dela. Então eu vou colocar aqui para vocês esses comprimentos e todas as características geométricas que estão envolvidas nesse problema para a gente calcular esse momento de inércia então agora para corpos contínuos, que a gente tem que entender a sistemática de sua geometria. Então esse comprimento dela aqui é um comprimento L, isso é muito importante. Vou colocar aqui comprimento L. E o que a gente vai fazer? Se a gente pegar o menor pedacinho dessa barra, pode ser esse aqui, ó, o menor pedacinho dela, ó, que eu vou chamar de dm. É o elemento da massa, é o menor elementozinho da massa dele. Se a gente somar todos esses dm, olha aqui, ó, de quanto até quanto? Ó, de 0 até L, que é o comprimento inteiro dele, a gente tem essa massa inteira. Então aqui o que a gente precisa saber? Que essa massa total da barra é um nemão, e aquele dmzinho é a menor massa, é o elemento infinitesimal que a gente vai usar na integração de 0 até L, para varrer esse material inteiro. Bom, se a gente tem um elemento que a gente vai investigar a rotação, que é esse, então a distância dele até o eixo que vai ser o importante para a gente vai chamar isso aqui de x, ó, porque a gente vai olhar para ele, a gente vai ver ele e depois a gente vai somar para todos que estão na barra inteira. Então essa distância x é aquela desde o eixo de rotação até esse elemento, e ele também tem uma espessurazinha aí. Ele tem um dx pequenininho aqui, ó. Isso aqui, ó, é o dx dele. Então, se o comprimento, se a distância do eixo até ele é um x, significa que o dx, que é o menor pedacinho possível, é o tamanhozinho dele. Tá? Então, isso aqui, ó, está pouco espremido para mim aqui, mas tudo bem. Esse tamanhozinho é justamente o que a gente chama de dx. Ai, que legal. Então agora a gente tem todo mundo, a gente vai ter que dar um jeito de modificar as grandezas que estão relacionadas entre si para a gente colocar nessa integral. Então, a primeira coisa é, esse dm, elemento de massa aqui, ó, ele é incompatível com distância. Né? Repare, se a gente vai integrar uma função x dx, a nossa variável ela está compatível com o elemento de integração. Se eu for eventualmente integrar um valor aqui, ó, y
dx, elas não conversam. Esse y seria uma constante na integração aqui. Então, a gente tem que dar um jeito de relacionar aquela massa com a variável x. E quem que a gente vai lançar a mão para fazer isso? Adivinha? Justamente essa informação, meus queridos, que é a informação importante sobre a distribuição homogênea de massa do material ao longo do seu comprimento. Então eu vou colocar aqui, ó, como esse lambda vai ser constante, porque a barra, olha, é homogênea, então eu posso escrever isso aqui, ó, me acompanhem. E esse cara aqui, opa, o lambda, ele vai ser a massa total pelo L, só que como ela é constante, só que a gente pegou a massa total dela, né, colocamos na balança, dividimos pelo tamanho dela, deu um valor, que é esse valor constante aqui, que é o lambda, que é a densidade de massa, a densidade linear dele. Só que se a gente pegar aquele pedacinho pequenininho de massa, o dm, e colocar na balança, uma balança muito sensível, e dividir pela espessurinha dx dele, vai dar a mesma coisa. Por quê? Claro, porque é homogêneo o material. Você pega uma amostrazinha dele, ele vai representar o todo daquele material. Então, como aqui na integral está aparecendo um dm, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aquele dm por esse. Olha que legal. Então a gente vai pegar essa informação aqui e isolar o dm. Então essa, gente, é uma metodologia muito constante, corriqueira em problemas da física, para calcular grandezas que dependem da geometria, da distribuição. Por exemplo, na parte de eletricidade, a parte para calcular campos elétricos, por exemplo, a gente precisa entender a geometria do material que está gerando aquele campo elétrico. E a sistemática é sempre meio parecida quando a gente tem que usar integração nesse ferramental, quando a distribuição geométrica daquilo que se quer medir deve ser levada em consideração, seja a distribuição de massa ou de carga, não importa. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos isolar esse dm aqui, ó. Então ele vai ficar a massa e mão, que é constante, a massa dela, dividido pela o seu comprimento, vezes dx. Olha que legal. Por que legal? Bom, a gente simplesmente isolamos esse dm aí, né? Porque agora a gente pode pegar aquela integral e trocar esse dm aqui isolado por aquele dm lá, e a gente vai ter x quadrado em dx. E aí a gente consegue integrar e achar, portanto, o momento de inércia. Isso é muito lindo. Veja só, eu vou pegar então isso aqui e vou colocar então simplesmente aí a definição. Vai ser o momento de inércia, vou fazer em preto. O momento de inércia e é a integral de x quadrado vezes, eu vou trocar aquele dm por esse dm aqui, ó, por esse resultado. Então, m vezes L dx. Só que quem que é o nosso elemento de integração? Não é justamente dx, nós não estamos falando ao longo de x, desde esse ponto zero até esse ponto aqui. Então os nossos limites de integração, meus queridos, vai ser justamente, eu quero integrar isso, eu quero somar todas essas massazinhas ao longo de x, desde zero, ou seja, lá de onde ela começa, que a gente colocou na origem de um sistema, até L, que é o tamanho dela. Com isso a gente tem uma integral definida aqui. Legal. Não importa qual seja esse L. A gente chega numa fórmula e depois para qualquer L a gente consegue calcular esse momento. Só que aqui a gente repara o seguinte, ó, a massa de uma barra é sempre constante. E o seu tamanho também. Então, esse m sobre L ele vai para fora. Então, a gente vai ter aqui, ó, m sobre L, que é a densidade dele, que é constante, vezes a integral
de 0 até L de x quadrado dx. Olha que legal. Então, agora a gente só calcula essa integral, coloca aí os limites, faz as devidas algebraizações e chega num valor. Então, vamos ver. Ó. I vai ser igual a m sobre L vezes. A gente vai integrar aí, ó, x quadrado dx, que é x ao cubo sobre 3, é a primitiva, né? Você adiciona uma unidade no expoente e divide por esse expoente que ficou. Aqui no caso integral indefinida, teria uma constante somada aí ao final. Como ela é definida, então a gente tem os limites, então vai ser de 0 até L, então a gente aplica, né, de 0 até L, vai ser. Então vai ser uma diferença entre o limite superior e o limite inferior, colocando esses limites justamente nas variáveis. Então isso aqui vai ficar L ao cubo sobre 3 menos. Agora o zero na variável, né? 0 ao cubo sobre 3. Então a gente vai ter simplesmente L ao cubo sobre 3, aquela integral. E eu vou colocar já a resposta dela. L ao cubo sobre 3. E a gente pode dar uma melhorada aqui, porque em cima nós temos L vezes L vezes L. L é o cubo, embaixo temos L. A gente dá uma simplificada com esse L. Então, o momento de inércia de uma barra homogênea fina, ela é justamente o produto entre M, a massa dela, L ao quadrado, é a distância ao quadrado. Por enquanto está quase igual aqui, ó. M vezes uma distância ao quadrado, ó. Opa, que coisa feia. Aqui. Porém, não é uma partícula pontiforme, é uma barra. Então vai ter um sobre 3 aqui, meus queridos. Olha a novidade, ó. Dividido por 3. Então, é assim que a gente calcula o momento de inércia para corpos que tem distribuições contínuas de massa. Tá? Esse aqui foi um exemplo para uma barra. A gente consegue fazer isso para quaisquer elementos, um cilindro oco, um cilindro, uma casca, um cilindro maciço, uma esfera maciça. Só que a gente não precisa ficar fazendo o tempo inteiro isso. Essa aqui é sistemática para se calcular o momento de inércia para materiais desse tipo. Só que já existem tabelas prontas, né, que foram já integradas, já foram feitas todos esses procedimentos, e essas tabelas já entregam os momentos de inércias de algum desses elementos que são bastante presentes nas aplicações. Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, repara, ele é um anel fino e ele vai rotacionar em torno do eixo. Repare que o momento de inércia é simplesmente a massa vezes o raio ao quadrado, porque ele é um anel fino. Ele se porta como se fosse um sistema de cargas mesmo, pontiforme. Já aqui embaixo pro cilindro maciço, ó, repare, ela vai depender não só do raio da base, ó, mas também do comprimento L. Então olha a fórmula aqui, ficou um pouco pequeno, né? Mas é uma fórmula aqui, ó. É 1/4 de mr ao quadrado mais 1 sobre 12, 1/12 de ml ao quadrado. Então, para cada uma delas, veja da esfera, essa aqui, esfera maciça em torno do seu próprio diâmetro, né? Então, ela vai depender da massa, sempre vai depender da massa, e de uma distância ao quadrado, só que nesse caso, vezes 2/5. Então, isso chega-se fazendo esse procedimento. Essas tabelas são tranquilamente usáveis, porque se você fala de um material, por exemplo, uma placa fina, em torno de um eixo perpendicular passando pelo seu centro, tem massa tal e as dimensões são tais. Calcule o momento de inércia. Você pode fazer via integral e é uma atividade bastante elegante de se fazer. Você aplica aí as realidades do cálculo junto com as realidades da física. Mas você pode muito bem vir aqui, ó, nessa tabela aqui, essa última informação, e colocá-la aí e você descobre, portanto, o momento de inércia. Então, essas foram as discussões que eu gostaria de apresentar a vocês, que é a relação entre os movimentos circulares uniformes, ou seja, todas essas rotações elas vão ter que ter uma velocidade angular constante, né, para que essas coisas se estabeleçam. Depois disso a gente viu
Como é que a gente correlaciona energia cinética com energia cinética de rotação, aparecendo a grandeza de momento de inércia. Então, quanto maior o valor do momento de inércia de um corpo, mais difícil é você colocar ele em rotação. Ou uma vez que ele já está em rotação, é mais difícil você pará-lo. Então, essas simetrias, ideias simétricas, são estabelecidas nas conceituações de momento de inércia. Tá bom? Então, aqui, para o caso de partículas pontiformes, você soma simplesmente por essa relação, m vezes uma distância ao quadrado, geralmente é um raio, porque ele vai fazer movimentos circulares, e quando os corpos são contínuos, a gente vai ter que investigar se é linear, você usa essa expressão. Se é de uma superfície, você usa isso. Aí tem as relações, por exemplo, a área de uma circunferência, né, πr ao quadrado, o volume, se for o volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo, e por aí vai. Então, espero que vocês tenham compreendido. Deixem suas dúvidas aí nos comentários, mandem as mensagens para mim, que eu estarei disponível para sanar as eventuais dúvidas que vocês possam ter. Eu deixo aqui meu abraço a vocês e até já.